Fala rapaziada, tudo de boas? Quem fala é o Cine Leaper. E no vídeo de hoje eu falarei de uma das trilogias mais famosas e amadas do cinema, que é a trilogia De Volta para o Futuro. Quem não conhece esses filmes? Com certeza até quem não assistiu conhece e reconhece o valor. Então hoje eu analisarei os 3 filmes dessa trilogia, falarei minha opinião, meus argumentos e minhas notas para cada um e concluirei se realmente vale a pena a assistida. Então já chega de enrolação e começa logo essa maratona. De Volta para o Futuro, de 1985. Pouquíssimos filmes conseguiram envelhecer tão bem quanto esse. Esse filme continua parecendo ser atual porque ele aposta em uma coisa que nunca sai da moda, uma história muito bem construída. O roteiro é praticamente um relógio suíço, cada detalhe apresentado no começo volta a ter importância depois, e quase não existe cena desperdiçada. Cada acontecimento tem importância pra trama e não tem quase nenhum furo que estrague a experiência, tornando o filme sem sentido, que isso acontece muito em filme de viagem no tempo, furo no roteiro. Esse filme não tem quase nenhum e quando tem, é praticamente irrelevante, porque não muda nada na experiência. A viagem no tempo é divertida sem ficar complicada, tornando o filme fácil de acompanhar até para quem normalmente não gosta de ficção científica. Michael J. Fox entrega uma atuação extremamente carismática com o Marty McFly, já Christopher Lloyd transforma o Dr. Brown em um dos cientistas mais icônicos da história do cinema. A química entre os dois é simplesmente perfeita e faz o filme funcionar do começo ao fim. Outro grande mérito do filme é o equilíbrio de gêneros. O filme mistura comédia, aventura, ficção científica, romance e até suspense sem que nenhum desses elementos pareça deslocado. Além disso, a trilha sonora é incrível e marcante, o ritmo é acelerado, a direção mantém o espectador preso na tela o tempo inteiro sem perder brilho. Claro que alguns efeitos visuais mostram umidade, podem estar sim um pouco datados e certas situações envolvendo o romance entre Lorraine e Marty McFly podem causar uma estranheza quando vistas hoje, pois a Lorraine é mãe do Marty, mas na viagem do tempo eles acabam ficando juntos. É um pouquinho estranho, mas dá pra se acostumar sim. Esses mínimos detalhes não diminuem nem um pouco o brilho e o charme de Volta para o Futuro. É um daqueles filmes raros que agradam praticamente qualquer público. É inteligente, divertido, emocionante e incrivelmente bem escrito. Sem a menor sombra de dúvidas, o meu filme favorito de viagem no tempo e um verdadeiro clássico que merece toda a fama que conquistou. De Volta para o Futuro 2 de 1989. E esse filme aqui, ele dificilmente supera o primeiro, afinal competir com um dos maiores clássicos da história do cinema é uma missão quase impossível, mas ser inferior ao primeiro não significa ser um filme ruim, ainda é excelente. Em vez de ele repetir a mesma fórmula do original, a sequência decidiu ser muito mais ambiciosa, assim digamos. Ele expande o universo da franquia com viagens para o futuro, linhas do tempo alternativas e até uma volta aos acontecimentos do primeiro filme em um novo ponto de vista. Tudo isso poderia virar uma bagunça, tinha tudo para ser um caos total, mas o roteiro consegue conectar as peças de forma impressionante. O futuro imaginado em 2015 talvez não tenha acertado quase nenhuma previsão, mas continua sendo extremamente criativo e interessante. Os carros voadores, hoverboards e tecnologias malucas dão ao filme uma identidade própria, enquanto a versão sombria de Hill Valley mostra que a franquia também sabe criar tensão e elevar os riscos. Os atores do Marty McFly e do Dr. Brown continuam excelentes em seus papéis e a direção continua incrível, com um ritmo acelerado fazendo com que quase não exista tempo para o espectador respirar. Mas, claro, o principal motivo de muitas pessoas preferirem menos este segundo filme do que o primeiro é que ele é mais complexo. A história exige muito mais atenção porque explica menos as regras de viagem no tempo e tem um tom um pouco mais sério que o original. Além disso, ele termina dando um grande gancho para o terceiro filme, o que pode deixar quem esperava que pode acabar deixando a sensação de história inacabada, mas mesmo assim De Volta para o Futuro 2 continua sendo uma sequência extremamente criativa, divertida e ousada. Talvez ele não tenha o mesmo equilíbrio entre a simplicidade e emoção do primeiro, mas compensa isso com ideias brilhantes e uma das narrativas de viagem no tempo mais inteligentes do cinema. De Volta para o Futuro 3 de 1990. Depois da complexidade da correria do segundo filme, o terceiro faz algo inesperado. Desacelera. Ele não aposta mais em tantas linhas do tempo e reviravoltas malucas. Ele leva a história para o Velho Oeste e coloca os personagens no centro da narrativa. E pra mim esse estilo de filme faroeste funcionou muito bem nesse filme. Outro grande destaque é o desenvolvimento do Dr. Brown. Pela primeira vez ele deixa de ser apenas o cientista excêntrico para ganhar uma história de amor e um lado mais humano. Ele tem um ótimo romance com Clara e os dois ficam juntos no final, até tem filhos, e isso pra mim funcionou muito bem. O Marty McFly também continua ótimo, e esse terceiro filme encerra sua jornada de forma satisfatória. E o filme também traz momentos de ação, humor e aventura, mas tudo parece um pouco mais equilibrado do que no segundo filme, fazendo com que pelo menos pra mim, o De Volta para o Futuro 3 seja melhor que o 2. Mas óbvio que ainda é impossível superar o primeiro. A história que é mais simples e previsível, o cenário de Velho Oeste pode não agradar a todo mundo, quem preferia ficção
ficção científica com os anos 80. E é claro que também tem aqueles que sentem falta das grandes reviravoltas do primeiro e do segundo filme. Mas lógico que esse terceiro filme também é excelente, com cenas de ação incríveis, principalmente a cena final do trem, e continua equilibrando bem os seus gêneros, fazendo com que De Volta para o Futuro 3 entregue um excelente encerramento para a trilogia. Ele fecha os arcos dos personagens com chave de ouro e mantém o humor da franquia e emoção, e talvez não alcance a perfeição do primeiro, mas consegue encontrar sua própria identidade e oferece um final digno para a história. Então, rapaziada, é assim que se encerra a trilogia De Volta para o Futuro. Sim, é uma das melhores trilogias do cinema. Os 3 filmes são excelentes e formam uma trilogia perfeita a nível Senhor dos Anéis. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que tenham amado. Deixa o like, até mais. E se você gosta desses filmes, deixe sua opinião nos comentários também. Então é isso. Tchau.